Olá família, bom dia, graça e paz, você que está me assistindo aqui pela manhã, ao vivo, um bom dia para você. Se você estiver assistindo à tarde, boa tarde. Se estiver assistindo à noite, uma boa noite para você, tá bom? O tempo determinado pelo Pai. Eu quero falar sobre esse tema, o agir de Deus em mim, o agir de Deus na minha vida. Muitos filhos de Deus, e alguns por não ter um conhecimento bíblico, por não ter um conhecimento das Escrituras, vivem à base desses jargões, né? Evangélicos, religiosos. Deus vai agir na minha vida, Deus vai trazer justiça, fazer justiça, Deus vai manifestar a verdade, enfim, Deus vai operar um milagre. Então, são falas que a religião incorpora, que as pessoas vão reproduzindo, mas que, naturalmente, elas não percebem que Deus, ele vai agir, ou ele estará agindo, através dos filhos dele. Deus, ele agiu através de Jesus para uma obra redentora, né? Para uma obra de santificação do seu povo, de remissão de pecado, de perdão, de reconciliação. Então Deus agiu através de Cristo, através do Filho. Em muitas situações você vai ver Jesus de Nazaré como homem, porque Jesus de Nazaré, Yeshua, o Hamashia, ele era 100% homem, tá? Agora, ele era 100% Deus porque quem habitava nele era o próprio Deus, o Espírito do Eterno estava nele, tá? Então, Cristo era o Deus encarnado entre os homens, Deus conosco. Mas ali na manifestação de Filho, o homem de Nazaré, ele tinha também vontades humanas. Ele sentia frio, havia sentimentos nele. Ele sentia frio, sentia fome, sentia sede, né? Sentia dor. Ele tinha todos esses sintomas que nós seres humanos temos. Na carta aos Hebreus, no capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 2, no versículo 18. Carta aos Hebreus, no capítulo 2, Hebreus 2,18, diz assim, olha, acerca de Jesus, olha, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E onde foi que Jesus foi tentado? Há quem diga que Jesus foi tentado no Espírito. Não, porque o diabo tentou Jesus no deserto. O diabo não tentou Jesus no Espírito. A figura do diabo ali, né, que é uma figura de linguagem, a tentação de Jesus foi na própria carne, propondo comida quando ele estava ali em um propósito para satisfazer a vontade do Pai, tendo o poder de transformar pedras em pães, em picanha, em pizza, mas ele não fez isso porque ele estava ali cumprindo o propósito. O tentador, tudo isso te darei se prostrado me adorar, ou seja, se ele se exaltasse, e Paulo vai falar na carta aos Filipenses 2:6, que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, deixando, né, toda a sua divindade, tomando uma forma de servo, de homem. Então, todo o reino da terra, todo o poder e autoridade pertencia a ele. Então, o tentador ali, como a religião interpreta, se prostrado, me adorar, tudo isso te darei, isso é um equívoco da religião. Ali era a própria natureza de Jesus de Nazaré bradando. Lembrando que lá em Isaías já estava profetizado, né? Porque um filho, um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino será chamado, né, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Então,
todo o governo estava sobre Cristo. O governo estará sobre os seus ombros. Está lá em Isaías, quando o Isaías, o profeta, profetiza acerca do nascimento do menino, falando de Jesus. Então, Jesus tinha todo o poder na terra, todo o poder. Ele que se despiu da sua divindade, para não usar de sua divindade. Mas certa feita foram pegar ele e disseram, és tu o Cristo? Ele disse, eu sou, e o povo desabou, a terra tremeu, o povo desabou ali aos pés dele, por causa da autoridade dele, o poder que havia nele. Então, ele se entregou para ser crucificado. Se ele não quisesse, ele não era crucificado. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, ele diz, olha, embainha a tua espada, porque com a espada você feriu, com a espada você será ferido. Ou pensa tu que se eu clamar ao Pai, o Pai não manda aqui legião de anjo e me tira dessa situação. Então, todo o poder estava ali nas mãos do Cristo. O que ele determinasse ali, o que ele pedisse ao Pai, tudo o que ele quisesse fazer, ele fazia. Então, havia o governo do mundo, o poder do mundo estava sobre os seus ombros, como disse o profeta Isaías. Não tinha nada de poder paralelo, não tinha nada de poder espiritual, além de Jesus, não, era tudo dele. Porque dele, por ele, para ele, era e é todas as coisas. Tá? Só que ali ele estava cumprindo um propósito, ele tinha que se entregar, ele tinha que morrer, cumprindo a profecia de Isaías 53. Ele levou sobre si as dores e enfermidades do seu povo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Então era necessário ele passar por tudo aquilo. Na oração ele diz assim, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Só como ele estava em obediência ao Pai, como filho, ele disse, todavia seja feita a tua vontade. Mas o que ele quisesse fazer ali, ele fazia, porque ele era o próprio Criador nele, era o Espírito do Eterno nele. Mas ele estava como homem para cumprir um propósito, como homem, morrer, né? E aí sim a sua divindade iria entrar em ação. Ressuscitar no terceiro dia, e aí ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Não existe mais a manifestação de Jesus de Nazaré, homem. Não existe mais a manifestação do Cordeiro de Deus, que apontava para o homem, que iria se sacrificar e se sacrificou na cruz. Não existe mais a figura do sacerdote humano, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele já é sacerdote eternamente, tá? Não existe mais a figura do noivo, candidato ao esposo da igreja, porque a aliança já foi feita eternamente na cruz, quando ele disse, está consumado, João capítulo 19, versículo 30. Então, essas manifestações que pertenciam ao Filho de Deus já não pertence mais. Não existe mais a manifestação do mediador, porque Paulo diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Então aquele homem que mediou as alianças, ele não existe mais. Ele já mediou as alianças. Tirou a primeira e estabeleceu a segunda. Agora nós estamos vivendo a nova e eterna aliança, chamada a graça de Deus. Então, Deus, agiu através do Filho. Agora, nós somos filhos de Deus. Deus vai agir através de nossas vidas. Então eu tenho que ver o agir de Deus na minha vida. E como é que eu vou ver o agir de Deus na minha vida? Se a tradição religiosa me ensinou, Senhor, envia os teus anjos. Meus amados, não existe mais a manifestação dos seres celestiais, angelicais, atuando, porque aquilo era na velha aliança. Hoje nós somos os filhos de Deus, onde o Espírito do Eterno habita em nós. Nós hoje somos esses ministros, mensageiros, anjos revestidos de carne, para obedecer ao Pai, para cumprir as ordens do Pai. Jesus disse, olha, quando você ama seu irmão, quando você ajuda o seu próximo, quando você levanta o caído, quando você dá água àquele que tem sede, quando você alimenta o faminto, é a mim que vocês estão fazendo. Então, como que eu vou ver o agir de Deus na minha vida se eu não me disponho, não me predisponho a ser usado por Deus? Sabe aquele povo da religião que fica cantando na igreja, pregando, Senhor, eu quero ser muito usado por Ti, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, labarabaxéria. Aí o pregador vai, Senhor, me usa na profecia, me usa no manto, me usa no decanto, Não tem nada disso, irmão. Senhor, me usa
a praticar a verdade ao próximo, me usa a usar de justiça, me usa, Senhor, a praticar, sabe, o que é justo. Por quê? Porque isso é o reino de Deus, o reino de Deus em nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito. Como que eu quero ver Deus agindo na minha vida se eu não pratico a paz? Se eu não pratico a justiça? Se eu não tenho a alegria do Espírito em minha vida, como que eu vou viver o reino de Deus? Como que eu vou exigir que Deus venha operar na minha vida se eu opero um milagre quando eu não me vejo como esse milagre de Deus? Quando eu não me vejo capaz de ser útil na vida do meu irmão, na vida do meu semelhante? Como que eu vou querer que Deus fique enviando anjo e faça quando eu mesmo não me coloco à disposição de Deus como filhos de Deus, que tem a graça de Deus, o amor de Deus para ajudar as pessoas, para corroborar com a edificação do próximo? Então, ser usado por Deus não é cantar na igreja, ser usado por Deus não é profetizar, pregar a Bíblia. Isso aí são coisas, né, que nós desenvolvemos com a leitura, com o entendimento que Papai do Céu dá. Mas servir a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, está além de tudo isso. Sabe? Então, assim, eu preciso entender que o agir de Deus é através da minha vida. A igreja manifesta o agir de Deus. A igreja tem o dom do amor, da bondade, do equilíbrio, do domínio próprio. A igreja recebeu esses dons para edificar uns aos outros. O povo de Deus, a família da fé, sabe? Representantes diretos e legais do reino de Deus. Mas não. Senhor, usa não sei quem para falar comigo, usa não sei quem para entrar com... É aquela situação que alguém chega até você, te pede um socorro. Eu vou orar por você para que Deus venha agir. Deus quer agir através da sua vida, abençoado. Eu já contei esse testemunho aqui, mas de vez em quando eu gosto de falar. Dentre tantos que já aconteceu, mas um ou outro eu gosto de fica marcante, a gente comenta. Eu fui chegando em casa certa feita com a minha esposa à noite. Quando eu parei o carro, com a minha esposa foi abrir a garagem, tinha um homossexual sem camisa, com um short curto, na porta de uma igreja que fica próximo à minha casa. E aí eu vi que um obreiro estava lá e conversou com ele um pouquinho e disse assim, eu cheguei na hora e ele disse assim, eu vou orar por você. E aí ele entrou, deu as costas e deixou a pessoa lá caída, lá no lado de fora e tal. E aí aquilo me tocou, sabe? Aí eu conversei com minha esposa, a gente perguntou se ele queria tomar café, se ele estava com fome. Ele disse que não. Perguntamos se ele queria alguma coisa, uma roupa, alguma coisa do tipo, se a gente poderia ajudar. Ele disse assim, eu preciso de um lençol, vocês conseguem para mim? A gente conseguiu uma coberta, né? Um cobertor que a gente usava, na verdade, estava limpinho, lavado. Pegamos e doamos. Então assim, como é que eu quero que Deus venha agir? Eu vou orar por você, eu vou profetizar pela sua vida para você deixar esse mundo da homossexualidade, para esse demônio embora. Que demônio, irmão? Ele é uma obra carnal, uma escolha que ele decidiu viver. Então ser usado por Deus não é você profetizar, declarar ou derramar óleo. Não, eu derramei óleo na cabeça daquele homossexual ou daquele gay. Você fez o quê? Fez nada. Você não fez nada. Entendeu, abençoado? Então o que é ser usado por Deus? Como um farol que brilha à noite, como diz a cantora, como ponte sobre as águas. O que é isso? Então, abençoados, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu quero ver Deus agindo na minha vida? Senhor, vem agir em mim, vem agir na minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ver o agir do Senhor na minha vida. Se você não se coloca nessa posição de seguir a paz com todos, a santificação, você tem uma vocação celestial. Você é um instrumento de Deus na terra. Todos os filhos são, só que muitos não receberam esse entendimento, essa revelação. Você é aquele que deve promover a paz. Você é uma autoridade, você sabia disso?
Você é uma autoridade constituída por Deus. Não estou falando autoridade religiosa, como os pastores dizem, não. Eu sou uma autoridade, porque autoridade para eles é ser dono, né? É mandar no outro, é maltratar o irmão. Não, não é isso. Você é uma autoridade constituída por Deus. Você tem poder de Deus, o poder de Deus que habita em nós. Sabe, o poder de Deus. Paulo falou que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós somos autoridades constituídas pelo próprio Pai, porque o Pai está em nós pelo Espírito. Então, quando eu abro aqui a minha porta, quando eu vou saindo aqui na rua, eu me vejo como uma autoridade de Deus, como alguém que pode fazer algo bom, sabe? Eu me vejo numa condição de ajudar os menos favorecidos. Se eu vejo uma senhora, um senhor tentando atravessar a rua sem conseguir, eu sou uma autoridade de Deus, eu vou lá e ajudo aquela pessoa. Né? Às vezes eu estou no trânsito, tá lá a faixa de pedestre, o povo não para. Eu sou uma autoridade de Deus, eu ligo o sinal alerta e dou sinal, todo mundo tem que parar. E eu saio, glória a Deus, eu tenho que fazer isso aí, eu sou uma autoridade de Deus, você tem que me respeitar, rapaz. Você não quer parar para as pessoas passarem, não? Eu sou autoridade de Deus. Vocês estão entendendo o sentido que eu estou falando da coisa? Eu sou autoridade de Deus. Ver alguém, sei lá, com fome ali, talvez eu não possa dar uma cesta básica, mas eu posso dar um café com pão. Eu sou autoridade de Deus. Eu tenho que manifestar o reino de Deus. Eu tenho que ver Deus agindo na minha vida. Sabe? Você é uma autoridade de Deus. Você pode fazer o bem. Você tem para dar. Jesus disse: a melhor coisa é dar do que receber. Não é para você se colocar como um coitadinho, sempre dependendo do outro, não. Você tem coisa boa aí de você para você dar. Você tem amor para você dar. Você tem misericórdia para dar. Você tem compaixão para dar. Você tem força de Deus para levantar o caído. Quando você vê alguém desanimado, mesmo que você esteja passando por alguma luta, alguma dificuldade, sabe? Perdi um familiar. Estou passando uma situação na saúde delicada, estou passando uma dificuldade na vida financeira, mas eu sou uma autoridade de Deus, eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu não vou entristecer o meu irmão, eu não vou deixar ele pior do que ele já está, não. Ô pai, levante a cabeça, meu filho. Deus é contigo, vamos para frente, mas não tem mais nada e vamos viver por fé. Mas está difícil nada, papai do céu está no controle, a sua graça nos basta. Nós somos autoridade de Deus. Entendeu, meus amados? É assim também que você ajuda. É assim que você também contribui, incentivando, animando, sabe? De vez em quando Deus me faz lembrar de algumas pessoas que eu tenho contato, vou no WhatsApp, e aí, rapaz, como é que tá você? Tudo bem? Tal e tal, tal e tal. Porque eu percebo que às vezes há uma certa acomodação na vida de alguns irmãos que precisam de uma injeção de ânimo, como autoridade de Deus, como alguém que vê o agir de Deus na vida. Eu vejo na minha vida, então eu tenho certeza que isso também vai contagiar outros, vai levantar outros. Então, abençoados, antes de pedir que Deus faça um milagre, que Deus manifeste alguma coisa, seja você esse milagre, seja você essa manifestação de Deus, seja você praticante da justiça, seja você fazedor dessa obra na luz, sabe? Obra de fé, obra de amor, de misericórdia. Sabe, tem muitos críticos e quando a gente olha para o sistema religioso, principalmente o evangélico, gosta de criticar o espírita, gosta de criticar o católico, gosta de criticar a irmã Dulce, mas não fazem o que eles fizeram. Sabe? Não fazem. Não deixa Deus usar naquilo que Deus está ali agindo, daquela forma. Não estou falando aqui da doutrina. Entendeu, meus amados? Então, assim, para você falar, para você criticar, você tem que fazer melhor, tá? Então é por isso que eu deixo sempre bem claro, queridos, a religião só erra na doutrina, tá? A religião só erra na doutrina, mas em suas obras, Jesus de Nazaré diz que os filhos das trevas, ou seja, treva tá falando de escuridão, ou ignorância, os filhos das trevas, sem conhecimento, são mais prudentes em suas obras do que os filhos da luz, aqueles que têm conhecimento. Entendeu?
Então tem gente que faz o bem aí, mas são filhos das trevas no sentido de não conhecer a verdade do Evangelho, a sã doutrina, mas estão fazendo bem. Sabe? É como Paulo disse em Romanos 10, eles têm zelo de Deus, sem entendimento, mas têm zelo de Deus. Aí Paulo fala para os conhecedores, Romanos capítulo 12, versículo 11, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, sede fervorosos, servindo ao Senhor. Então, existem pessoas que são fervorosas sem conhecimento, existem pessoas que são cheias de conhecimento, mas não são fervorosas. Sabe, são pessoas desleixadas, desligadas da vida, não só sabe falar, mas na hora do agir, na hora do vamos ver, não. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida. Eu chego na casa de um parente, não é soberba, não é prepotência, não é querer ser melhor, mas eu chego na casa de um parente, eles dizem, chegou uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Pode até não concordar com a doutrina que nós pregamos, mas respeita. Mas vê o caráter, vê a vida, vê o testemunho, vê o padrão moral, sabe? Eu fiz uma viagem recentemente, né? E aí eu fui no interior e estava lá na casa de alguns parentes. E aí eu não fui com a minha esposa, viajei de moto, uma viagem rápida, sozinho. E no costume de ir com a minha esposa, minha filha, tal e tal. E eu lembro que uma senhora, né, que me conhecia há muito tempo, sou muito amigo do filho dela, me viu e disse, menino, como você tá bonito, você não fica velho não, tal e tal. Eu digo, que é isso? Obrigado aí pela... Mas aí ela me abraçou e tal, olhou pra mim assim e disse, você ainda é crente? Eu falei, sou. Porque ela achou estranho, eu cheguei ali sozinho, né, sem minha família e tal, e ali tava... Aí ela, você ainda é crente? Eu falei, sou cristão. E ela ficou olhando assim, me admirando e tal. Então assim, as pessoas vão vendo assim os sinais de Deus na tua vida. Né? Hoje em dia virou tanta brincadeira, até mesmo nessa cidade, né, que eu fui. É uma turma que eu não sei não, meu pai. E amanhã tá na igreja, hoje tá na igreja, e amanhã tá na cachaça, e é crente um tempo, e outro tempo não é mais, e tava casado, e se separou, já tá com outro, já tá com outra, já tá com a bagunça toda. Então o povo já fica desconfiado, não confia mais em ninguém. Mas quando vê você que, sabe, que persevera, que continua, que o agir de Deus está constante na sua vida, estranha. É mesmo, você conseguir, você ainda é crente, que bom, não sei o que, tá, esse é o caminho, papapá. Então, abençoados, que você seja esse ministro de Deus, que você seja esse anjo revestido de carne em todo o tempo, que você seja, sabe, esse referencial, esse ou essa, né, você mulher, você homem, que nós sejamos, sabe? Apesar das demandas, apesar das nossas fraquezas que temos na carne, apesar das nossas lutas, que você venha deixar fluir a graça de Deus na sua vida. Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Eu não quero sair da minha casa, algum problema que eu tenha a resolver, deixar isso venha transparecer na vida de alguém. Não, eu tenho que transmitir vida. Eu preciso transmitir graça. E outra coisa, você só enche quando você derrama em outro. Você está cheio da graça, cheio do Espírito. Derrame sobre as vidas, que aí você vai se enchendo a cada dia. Não retenha para você. Quanto mais você fala desse amor, pratica essa graça, pratica o bem. Você já viu a sensação que dá quando você faz o bem a alguém? Nas simples coisas, nos simples gestos. É uma ultrapassagem de carro que você deixa, é um sinal ali que você respeita, é um bom dia que você dá, uma boa tarde, é um aperto de mão, é pegar alguma coisa de alguém que caiu e você pega do chão e dá a alguém. Você já viu como isso é bom? Você já viu como isso é maravilhoso? Você já viu o Pai nessas coisas? Eu vejo o Pai nessas coisas, sabe? Precisamos enxergar Deus nessas coisas. Não querer apenas ser servido. Ninguém faz nada por mim, faça você. Ninguém faz nada por mim. Você tem Deus na sua vida, seja você alguém que vai fazer alguma coisa por alguém. E deixa Papai do Céu fazer o que Ele tem que fazer na vida de alguém ou por alguém para a sua vida. E ponto. Amém, meus irmãos? Deixa teu like aí, compartilha, é uma pequena reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Graça e paz e até o próximo encontro, permitindo
nosso bondoso Deus. Fui.